coisas o Senhor está fazendo neste lugar, Pai, no nosso meio, nessa igreja. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Oh, aleluia, o nosso coração está cheio de expectativa, andando em fé, crendo, Pai, em coisas grandes, aleluia, oh, aleluia. Adorado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome neste lugar. Grande é o Senhor, obrigado, Pai. Porque somos instrumentos do Senhor nessa cidade, instrumentos do Senhor neste lugar, para glorificar ao teu santo nome. Aleluia. Amém. O Senhor é bom, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Moisés. Aleluia. Queridos, vocês estão bem? Amém. Aleluia. Então senta aí, fica tranquilo. O Senhor é bom. Aleluia. Depois que eu cantei hoje, não é possível que eu não vou arrumar uma vaga nesse louvor. Possível. Aleluia. Queridos, vocês estão vendo que as nossas máquinas foram retiradas nessa semana para o concerto. E, sabe, essa semana veio algo ao meu coração e eu fiquei pensando, eu falei, faço isso, eu não faço. Mas, sabe, eu queria, eu vou ser breve. A gente precisa dar ênfase à nossa palavra, a palavra de Deus. Mas eu quero fazer um movimento com vocês essa semana. Nós temos dessas máquinas aqui, temos uma mais nova, que foi para o reparo, as outras duas, mas das outras duas, apenas uma vai voltar funcionando. A outra foi condenada, vão ter que trazer as peças dessa, porque são máquinas mais antigas e vai voltar uma funcionando, e vão precisar de uma nova máquina. Eu queria convocar a nós, como igreja, irmãos, para a gente levantar uma oferta específica para comprar uma máquina nova. Amém? Sabe, vocês sabem, entender o nosso cuidado, como nós trabalhamos, como nós buscamos gerir com diligência os recursos da igreja, mas nesse tempo nós estamos investindo ainda mais, estamos investindo em uma câmera nova, estamos investindo agora por uma necessidade também nesses ar-condicionados. Eu queria pedir para os diáconos entregarem para vocês um envelope. Sabe, querido, você pode ofertar hoje, pode, mas você pode também levar para a sua casa e buscar algo no seu coração, para uma oferta específica para esse ar-condicionado. Aí eu peço que você pegue esse envelope, pode distribuir, Adnan, e você vai anotar nesse envelope oferta ar-condicionado, para que a gente possa comprar um ar-condicionado novo, para que a gente possa melhorar a qualidade daquilo que nós temos aqui, amém? Nós precisamos comprar um ar-condicionado novo e uma cortina de ar que vai ficar ali na porta, para que esse ar não escape, e você possa realmente ter um ambiente mais refrigerado. É tão interessante que a gente se acostuma, né, irmãos? Com o ar-condicionado, a gente nem percebe o quanto ele é importante. E quando a gente está suando nas últimas 2 semanas, a gente vai vendo como é que ele faz falta. Amém? Mas eu quero que você coloque isso no seu coração, aquilo que o Senhor propuser ao seu coração, para que você possa contribuir com essa oferta. Você pode fazer isso hoje. Se você quiser fazer um Pix, eu peço que você identifique agora, coloca o Pix aqui, por favor, Ana. Se você quiser fazer hoje, através de Pix, identifique lá uma oferta específica, oferta ar-condicionado, para que a gente possa adquirir uma máquina hoje nova, de qualidade, com a potência que nós precisamos, gira em torno de R$10.500. Amém? Mais o custo de instalação. Então vamos levantar, vamos nos movimentar com isso, irmãos, porque é algo que nós estamos promovendo e também para o conforto daqueles que nos visitam e para o nosso próprio conforto. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Vocês já receberam o envelope? Já deixou o meu aqui, Aldinã? Pode deixar o meu aqui também com minha esposa, por favor. Pode deixar ali, Eli, por favor. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai querido, nós te damos graças pela tua direção, a tua inspiração. Eu dependo de ti, Espírito Santo. Eu não posso de mim mesmo. Não é na minha capacidade, não é na minha força, mas eu preciso do Senhor, porque essa obra é tua. Há um coração do Senhor voltado para essa obra, voltado para nos alcançar, e eu peço a inspiração do teu Espírito nessa hora, me rendendo a ti. Doce Espírito de Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. E nós te damos graças, Pai, pela tua palavra, pela semente da tua palavra que será plantada em uma boa terra nesta noite, a boa terra dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor é bom, amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Diga assim, a mesa está posta. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia.
Vou pedir para a Ana projetar aqui 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 27, na nova tradução da linguagem de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia, o Senhor é bom. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Olha só, queridos, ele começa dizendo: Por isso, aquele que comer do pão ou beber dos cálices de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue de Cristo Jesus. O sangue do Senhor. Deixa eu abrir uma outra versão aqui. Na nova versão internacional, diz assim: Aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas ele não diz, olha só a sequência, ele diz: olha, aquele que beber indignamente será pecado. Mas o que eu preciso fazer para não tomar do cálice indignamente? Ele diz: olha, portanto, cada um examine a sua consciência. Se examine como você está. Examine a sua consciência. Como está a sua vida? Como você tem levado a sua vida? E aí ele diz: examine a sua consciência e então coma do pão, beba do cálice. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa e o Senhor nos exorta sempre para nos trazer para perto. Ele não diz: olha, se você está errado, olha, você vai estar em condenação, melhor nem comer, melhor não beber. Ele diz: não, examine-se ainda assim, a si mesmo. E ele ainda não diz assim: olha, deixa eu te falar, se você estiver errando, se você fizer pecado, eu vou colocar o pastor para verificar a tua vida. E ele vai dizer se tu está certo ou está errado. Não, ele diz: olha, você se examina, rapaz. A sua consciência, na sua consciência você sabe se você está certo ou está errado. E diz o homem, a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faz assim, ó, aponta o seu dedo para você mesmo. Fala: eu me examino. Amém? E aí ele continua dizendo: pois a pessoa que comer o pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, se você tomar o pão, o cálice, achando que é só um lanchinho, achando que é só uma reuniãozinha, não reconhecendo que isso se trata do corpo e o sangue de Cristo Jesus, ele disse: estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Ou, na outra versão diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Come e bebe para a sua própria condenação. Mas a palavra já nos disse aí, para você não comer e beber e ser condenado pelo seu estilo de vida, por aquilo que você anda fazendo, ele diz: se examine. Se examine se algo precisa ser mudado. Se examine se algo que você precisa se arrepender. E mude a sua vida. Sabe, queridos, isso trouxe para mim, eu lia esse texto e eu tinha muito temor. Eu cresci dentro da igreja, graças a Deus. Fui livre de experimentar muita coisa aí fora. Eu cresci dentro da igreja e muitas vezes eu já adulto, casado, eu chegava no dia da Santa Ceia, irmãos, pensa numa manhã de choro. Pensa que a lágrima estava pronta no domingo de manhã, que a ceia na igreja onde eu congregava era domingo de manhã. Porque, irmãos, eu chegava e aquela consciência de pecado, eu errei, eu pequei, e pedia perdão, e buscava ao Senhor, e me arrependia. E orava e ficava tudo bem. Eu falava: amém, agora eu posso cear. Só que segunda, no mais tardar na terça, eu estava errando de novo. E aí é interessante, irmãos, porque vinha sobre mim aquela consciência de condenação. Aquela consciência de condenação. E aí, às vezes, eu já chegava e pedia perdão ao Senhor. Eita, eu não posso pecar, e tem que continuar andando bem, andando correto. Mas aí, no outro dia, errava em alguma coisa. Aí começava a vir aquela condenação de que, de novo. E aí, por essa condenação, eu não pedia perdão, porque já ficava constrangido. Errei, pedi perdão ontem e hoje já estou pedindo perdão de novo. Só que parece que à medida que eu não pedia perdão, parece que aquela vida
de errar. Irmãos, eu não estou falando de matei 2, aí matei 3, enforquei 1, roubei. Não, não. Pecados que às vezes a gente comete e a gente nem percebe, ou faz por impulso e acaba errando, mas aí parece que aquilo vai crescendo, você vai tendo aquela consciência de condenação, tem até vergonha de pedir perdão ao Senhor e parece que vai andando e larga de mão, não tem jeito não. Mas mês que vem, o que acontecia antes da ceia? Chorar. E me rendia ao Senhor, de coração sincero, irmãos, de coração sincero, mas aquilo virava uma rotina. Mas é interessante, irmãos, que quando eu fui estudar no Rema, e aí a gente começa a estudar a palavra, entender algumas coisas, e eu comecei a ser liberto dessas mentiras de Satanás, de condenação, porque eu entendi a justificação por meio de Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, aleluia. Então eu comecei a conhecer as verdades da palavra, quem eu era em Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por mim. Começou a chegar essa verdade da palavra, que por mais que eu tivesse crescido dentro da igreja, irmãos, porque a igreja não ensinava dessa forma, porque eu não lia a palavra, eu não tinha esse conhecimento. Mas eu fui justificado, você foi justificado por Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, agora eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, quando nós fomos justificados diante do Senhor, mediante a fé, quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós cremos que Ele era a nossa redenção, quando nós cremos que Ele morreu por nós, entregou o seu corpo, o seu sangue em nosso favor, passemos a ter paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Justificados, não mais pecadores, mas agora justificados, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa andar em paz. Você, como filho de Deus, precisa andar em paz, porque foi trazida a paz para a sua vida. Você foi justificado de todo o pecado. Amém? Verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Diga, eu era ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime até morrer. Dificilmente alguém vai morrer pelo justo, mas de repente, por uma pessoa boa, alguém se anime. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só o que Cristo fez. Quando você era um camarada que não estava prestando para nada, quando eu era uma pessoa que não estava prestando para nada, não estava valendo, como diz o outro, uma cibalena, Deus já tinha preparado para nós a restauração. Quando você e eu não tínhamos valor, andávamos em pecado, Deus já havia preparado por meio de Cristo Jesus a restauração, sendo nós ainda pecadores. Verso 9: logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pelo seu sangue, fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Está um eco aqui, um piado. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. O verso 17 diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais, e agora muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Olha só, se pela ofensa de um Adão, se por causa da ofensa de Adão, se por causa do pecado de Adão, reinou a morte, porque a morte entrou, porque a morte reinou, porque as coisas começaram a morrer, porque o homem morreu espiritualmente, porque os animais foram afetados, passaram a ser selvagens, porque a terra começou a produzir espinhos, produzir abrolhos, a morte reinou por causa da ofensa. Mas a palavra de Deus diz agora, ei, muito mais do que essa ofensa, muito mais do que esse pecado que entrou, muito mais do que essa morte que reinou sobre a terra, sobre os seres humanos, sobre as plantas, sobre os animais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Muito mais do que a força do pecado, muito mais do que a ofensa que entrou no mundo por meio de Adão, agora a justificação por meio de Cristo Jesus é muito maior. E queridos, o pecado não pode mais te dominar. O pecado não pode mais nos dominar, porque maior foi o sacrifício de Cristo Jesus do que o erro de Adão. Aleluia! Sabe, queridos, nós precisamos viver uma vida de santidade. Jesus, ele não vem buscar uma igreja qualquer. Jesus, ele não vem buscar uma igreja de qualquer jeito. Ele não vem buscar uma igreja impura. Aleluia! A Bíblia relata que os assassinos, homicidas, homossexuais, adúlteros, pervertidos, mentirosos, enganadores, eles não herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus nos ensina isso. Então significa que há uma necessidade de uma vida de santidade nessa terra para herdarmos o céu. E aquilo que estava sobre mim, o peso do pecado, de que eu não consigo, eu sempre erro. Quando a gente entende que fomos justificados por Cristo Jesus, através do seu sangue, que é muito maior do que o erro, muito maior do que o pecado, é a justificação por Cristo, é a vida de Deus, nós vamos entender que podemos andar sim em uma vida de santidade. Não que nós não vamos errar em momento algum, mas a nossa vida não será de erro. Aleluia! A nossa vida não será de pecado. Nós não estaremos mais mergulhados no lamaçal de pecado. Aleluia! Agora eu fui lá na Assembleia de Deus, irmãos, porque essa expressão lamaçal de pecado, quantas vezes eu ouvia, aleluia! Glória a Deus, aqueles congressos, irmãos, assim, ó, pá, você precisa ser do lamaçal de pecado. Agora eu vi até um irmão assim, ministrando com intensidade, com ênfase. Pastor Rogério agora ficou, aleluia. Mas sabe, irmãos, que estávamos sujos, contaminados com pecados. E fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. O pecado não pode mais me dominar, não pode mais te dominar, queridos. Não tem justificativa para mim, sabe como é que é, a carne é fraca. Glória a Deus, imagine se a carne fosse forte. Se ela é fraca, está dando tanto trabalho, irmãos. Se ela fosse forte, então tu estava enrolado. Aleluia. Fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. O verso 20 diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia um determinado nível de pecado, veio um nível ainda maior, mais intenso da graça de Deus, que nos capacita a andar em santidade. Essa graça nos capacita a vencer o pecado. Essa graça nos capacita a vencer as dificuldades e andar em uma vida com Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Diga assim, a graça de Deus reina sobre a minha vida. A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça para a vida eterna. Reinasse a graça para a vida eterna. Você e eu, irmãos, estamos andando em um tempo de graça. Nós estamos andando em um tempo de graça, onde nós às vezes erramos, mas o Senhor não aponta o dedo para nós, não traz sobre nós condenação, mas Ele diz, meu filho, se arrependa e vem. Se arrependa e continue, se arrependa e avança, porque há uma graça do Senhor.
Não estamos mais na época de olho por olho, dente por dente. E a gente precisa entender, irmãos, que Deus é um Deus de amor. E a gente não pode andar esperando, com cuidado, com medo, ver se Deus não está esperando na esquina para me pegar. Ele não está esperando você na esquina para te pegar. Quem quer pegar você é Satanás, é o diabo. Mas a graça do Senhor está sobre a sua vida para te assistir, para te fortalecer, para fazer você andar em santidade, para vencer todas as dificuldades. Amém. Quais são as áreas da sua vida que têm sido difíceis? O que tem sido tentação na sua vida? Sabe, se lança diante do Senhor, se coloca diante dEle. Há uma graça dEle sobre a sua vida para que você possa andar em obediência à sua palavra. Para que você possa andar alinhado às suas verdades. Aleluia, o pecado não mais me domina. Diga comigo, o pecado não mais me domina. Eu posso viver em santidade. Aleluia. Renovando a sua mente com a palavra todos os dias. Guardando o seu pensamento, guardando os seus olhos. Sabe, irmãos, eu falando para os homens principalmente, eu gosto muito dessa comparação. Sabe, às vezes a gente está na rua, você por acaso passa e vê uma mulher, que tem sido comum, você vê uma mulher seminua. Por acaso você passou e olhou e olha para frente. Não há problema nisso, não há pecado nisso. O problema é quando quer dar aquela segunda olhadinha. Aí você dá espaço para o pecado. Porque se simplesmente olhar, daquela primeira olhada, você pecasse, irmão, a gente estava enrolado. Porque o povo já anda nu na rua. Mas a gente precisa entender, irmãos, porque existem coisas que são conscientes. A gente precisa andar, ter consciência. E aí você anda, vê aquela mulher ali, o seu cérebro pensou, eu vi uma mulher, parece que está nua, seminua, alguma coisa está mostrando. E aí você, como um filho de Deus, por mais que a mente pense, deixa eu dar uma conferida, guarda a sua cabeça. Trava o seu pescoço. Faz o seu pescoço olhar para frente se ele estiver olhando para o lado. Ou se ele estiver na sua frente, faz ele olhar para o lado. Você e eu podemos decidir, queridos. Não há nada místico para vencer o pecado. É dizer assim, não vou pecar. Não vou pecar. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei que a minha mente, às vezes o meu corpo, o meu pensamento quer pensar, quer olhar, quer fazer o errado, mas eu decido andar em justiça. Eu decido andar debaixo da graça do Senhor. Porque essa graça que nós temos, por essa graça que fomos justificados em Cristo Jesus, ela não nos dá o direito de pecar. A graça de Deus não nos dá a liberdade de pecar. Ah, eu estou vivendo no tempo da graça. Só porque não vai cair um raio na tua cabeça hoje, tu acha que tu pode andar pecando? Não, estou na graça, pastor. Fica tranquilo, está tudo certo. Eu estou fazendo, eu estou pecando, mas é o tempo da graça, não está no tempo da lei. Ei, se você abusar dessa graça, se você não levar a sério essa graça, não considerar essa graça, daqui a pouco você vai perder essa graça sobre a sua vida. Daqui a pouco você vai começar a se embrenhar por caminhos que não deveria. Vai abrir uma porta de pecado, vai entrar por essa porta, vai entrar por outra, vai entrar por outra. Daqui a pouco você olha para trás e você não sabe como sair. Porque está envolvido nisso, está mergulhado nisso. Então nós precisamos ser vigilantes todos os dias, queridos. No capítulo 6 de Romanos, continuando, daí você fala do 5:21, a gente vai para Romanos 6:1 e o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha só, 5:20, sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia o pecado, há agora uma superabundância da graça do Senhor. Mas o apóstolo Paulo já adverte, ei, agora, porque há uma superabundância da graça sobre o pecado, o que nós vamos dizer? Nós vamos permanecer no pecado?
Eu vou pecar mais ainda para que a graça do Senhor seja superabundante. Eu vou errar de novo para que a graça do Senhor seja superabundante. É isso? Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Nem pensar. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Diga comigo: eu morri para o pecado. Como nós vamos viver no pecado se nós morremos para ele, queridos? Como? Verso 11, 6:11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele diz: olha, você precisa se considerar morto para o pecado. É um entendimento, é algo consciente. Eu morri para o pecado. Cara, você podia fazer isso. Não, eu morri para o pecado. Cara, você podia, se você agisse daquela forma, ia adiantar o teu lado. Ia facilitar o esquema aqui. E aí você olha e vê uma porta de pecado, você tem que dizer: não, eu morri para o pecado. Não, mas vai facilitar, vai agilizar o processo. Não, eu morri para o pecado. Já ouviu alguém falar assim: olha, deixa eu te falar, você para mim morreu, acabou, você para mim morreu. Então você para mim não significa nada, você para mim você não influencia nada, na minha vida você não interfere em nada. Agora você e eu morremos para o pecado. O pecado não pode influenciar em nada, o pecado não pode tocar a sua vida, o pecado não pode influenciar a sua vida. E as suas decisões precisam estar longe do pecado. Aleluia! Continua no verso 12. O apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você é puxado, de maneira que você é empurrado, de maneira que você seja engolido. Não, ele diz, olha só, de maneira que obedeçais às suas paixões. Diga comigo, é uma decisão. Eita, o pecado veio e me engoliu, as paixões do mundo vieram e me engoliram. Não, você decidiu errar, você decidiu pecar. Não, pastor, decidiu. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você começou a ouvir a palavra você conheceu e ela te libertou do pecado. Não é assim que João 8,32 diz? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí você está conhecendo hoje a verdade da palavra, que você é livre do pecado, que o pecado não pode mais te dominar. Mas o apóstolo diz, olha, põe lá por favor. Aleluia, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. É uma decisão minha e sua, obedecer às paixões de quem? Do nosso corpo mortal. Você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado, mas o seu corpo, meu amigo, a sua carne, meu amigo, ela ainda às vezes quer fazer o que não presta. Mas diga comigo, eu não sou carne, eu não sou corpo. De maneira que o pecado em vosso corpo mortal. Irmãos, o pecado, irmãos, não está na pessoa lá do lado, não. O pecado não está naquela mulher que passa na rua, não. Estou falando do pecado com relação à nossa vida, amém? A vida de pecado que a pessoa leva lá é com ela. O pecado não está naquele monte de dinheiro que está parado ali sem ninguém ver, não. O pecado está querendo reinar no nosso corpo mortal, para a gente pegar o dinheiro que não deve, mexer com a mulher que não deve, olhar para o homem que não deve, mentir falando aquilo que não deve, está sobre o nosso corpo. Essas paixões do mundo querem tocar o nosso corpo, mas o apóstolo Paulo disse, ei, não reine o pecado em vosso corpo mortal, esse corpo que está morto, que ainda não foi restaurado. Obedecendo, de maneira que obedeçais às suas paixões. É obedecer às paixões do mundo, as paixões do corpo. Se eu estou fazendo, eu estou obedecendo. Então eu posso o quê?
desobedecer aquilo que às vezes o meu corpo quer fazer, aquilo que meu pensamento quer me levar a fazer. E no verso 13 diz: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Não ofereça, meu querido, não ofereça o seu corpo ao pecado, a sua mente, a sua mão, aonde a sua mão quer pegar, onde a sua mão quer tocar, para onde os seus pés querem te levar. Eu vou passar por essa rua, porque aqui tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Seu pé quer caminhar por ali, os seus olhos querem ver, às vezes, o que não deve ver. A sua mão quer fazer o que não deve fazer, mas nem ofereçais cada um dos seus membros ao seu corpo ao pecado. Você e eu podemos oferecer ou não o nosso corpo para o pecado. Irmãos, se eu pensar aqui, não vou pegar esse microfone, não adianta, minha mão não vai nem levantar, minha mão não vai ficar assim, ó, e eu ficar brigando contra a minha mão, não. Minha mente, eu já decidi dentro de mim, não vou pegar esse microfone. Eu não mexo uma palha, como a gente diz. Minha mão não se movimenta, o meu pé não se movimenta para chegar perto desse microfone, porque eu decidi que não vou fazê-lo. Então, se eu faço e vou pegar aquilo que não é meu, que não deveria pegar, eu estou oferecendo o meu corpo ao pecado. Eu estou usando o meu corpo para pecar. Então, queridos, sabe, a graça de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, e não dá para dizer: Senhor, o Senhor sabe, a carne é fraca. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça. Eu sei, irmãos, que se nós não nos fortalecermos no Senhor, a carne que é fraca, como diz, ela vai se tornar forte e vai nos conduzir a uma vida de pecado. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós lemos a palavra de Deus, é por isso que estudamos e meditamos na palavra de Deus, é por isso que nós buscamos nos encher do Espírito de Deus, para andarmos segundo a vontade do Senhor, para não oferecer o nosso corpo ao pecado, porque o pecado, abre 14, leia comigo, vamos lá, o 14, 1, 2, 3, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ah, pastor, eu não consigo me dominar, o pecado toma conta da minha vida. Conversa, rapaz. Conversa, a palavra de Deus está mentindo. Ela está dizendo: o pecado não terá domínio sobre vós. Não, pastor, mas eu não estou conseguindo. Conversa, você está querendo. Está fazendo porque quer, está repetindo o pecado porque quer. O pecado está bem ali, perto daquela coluna, nesse corredor aqui. O que eu tenho que fazer? Pish, o pecado está ali. Vou por aqui. Vou por aqui. Eu não tenho alternativa de ir por aqui? Aí, o camarada fala: isso é forte, não sei, eita, aquela palavra que eu ouvi do domingo, estou cheio, eita, estou forte. Pecado. Rapaz, eu vou passar aqui dentro do pecado, ó. Mostrar para o Satanás que eu estou forte. Daqui a pouco, rapaz, me ajuda aqui, o que foi? Não, cai aqui no pecado, me ajuda aqui, me tira daqui. Por que caiu no pecado? Diga comigo, por que quis? Podia passar pelo corredor de lá, mas tinha que passar no corredor. Não, mas era para resistir Satanás, pastor, resistir o pecado. Mentira. Porque aquele pecado é prazeroso para você e você não tem renovado a sua mente, você queria experimentar ele de novo. E aí passa por aqui. Se você está com seu sapato, seu tênis novo, branquinho, e tem uma calçada aqui, e tem uma poça de lama aqui, eu não quero sujar o meu tênis novo nessa lama. O que você faz? Passa pela calçada. Agora vai me dizer que você não passei pela lama, era para provar que meu tênis era branco e impermeável. Conversa. Você passou na lama porque queria sujar seu tênis. Estava com raiva da sua mãe, do seu pai, que fez você andar de tênis branco, ou qualquer coisa assim. Tinha calçada para você passar e você passou por dentro da lama com o tênis. E acha que não ia sujar o seu tênis? Você passa num lugar onde te dá a tentação, onde há a tentação para você, e você acha que não vai cair na tentação, irmãos?
Senhor, está difícil resistir ao pecado. Mentira, acaba sem vergonha. Você quis passar lá, você quis experimentar, você botou a sua cara a tapa. Não vem com essa conversinha de que está difícil, não. Eu te dei um escape. Tinha outro caminho, tinha outra alternativa. Você foi por lá porque quis. Não, irmãos, não tem justificativa diante de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia! Vida de santidade, queridos. Ei, irmãos, deixa eu falar uma coisa. É maravilhoso a gente crer para coisas maravilhosas, para você ter o seu suprimento, a sua casa, o seu carro, sua família, você andar bem, andar em saúde. Mas deixa eu te falar, o mais importante é a nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus está voltando para buscar uma noiva limpa, santa. Amém. Aleluia! E se não estivermos preparados, não andarmos em santidade, queridos, vai ficar. Vai perder o bonde. Quando você perceber, já foi. O arrebatamento já aconteceu. Não dá tempo de, rapaz, deixa eu correr ali que eu estou vendo que tem uma nuvem, parece que está se abrindo. Estou ouvindo um barulho, parece que o anjo vai tocar, está afinando ali a trombeta, vai tocar. Dá tempo não, querido. Não dá tempo. Ou andamos em uma vida de santidade, ou não veremos o Senhor. Aleluia. Verso 15. Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De novo ele diz, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. A quem você está obedecendo? Ao pecado, para a morte, ou à graça de Deus para a vida? A quem nós estamos obedecendo? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ei, queridos, deixa eu te falar uma coisa. É uma decisão nossa. É uma decisão nossa andar em uma vida de santidade. O que nós estamos decidindo? Porque quando eu acesso aquele site, não foi o Satanás que digitou www. Alguma coisa, não. Foi eu, foi você. Quando nós pensamos em se clicamos ou não naquela imagem, não tem nenhum demônio que fala, empurra seu dedo. Eita, Satanás empurrou meu dedo. Foi não, querido. Foi você que clicou, botou o mouse. Você ainda teve que botar o ponteiro do mouse naquela imagem, para você clicar e baixá-la. Sabe, queridos, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Pelo menos com a gente, porque com Deus não dá para mentir para Ele. Parar de tentar enganar a gente. Ei, jovem, adolescente, ou homem que seja, se você tem problema, toma um banho rápido. Gelado, não dá nem tempo de você pensar no que não deve. É engraçado a gente olhar os adolescentes, eles rindo, logo rindo. Sabe do que eu estou falando? Masturbação. Pastor vai falar isso da igreja. Ué, estou falando de santidade, isso é pecado. Então isso vai contra a santidade, o lugar de falar é aqui. Ah, mas Senhor, eu quero ter uma... Aí você quer ficar no quentinho, enrolando. Aí você acha que quer ser higiênico, quer se lavar 10 vezes. Está provocando pecado, meu irmão. Toma um banho gelado, aquele que você não aguenta. Cuida de respirar, é tão gelado que está a água e sai correndo desse banho e se veste rápido, meu filho. Porque você vai ficar se expondo à tentação, para depois cair e dizer, Senhor, fui eu. Me perdoa, a carne é tão fraca, é tão difícil. Eu falo, não, filho. Olha só, você toma um banho gelado, faz bem para a sua pele. Olha só os benefícios de não pecar. O banho gelado vai fazer bem para a sua pele, não vai gastar energia, esse tanto de energia. Seu pai não vai ficar, menino, sai desse banho.
Menino, sai desse banho. É? Olha só os benefícios da vida de santidade. Oh, glória a Deus. É bom para o seu corpo, é bom para o bolso do seu pai, da sua mãe. Sabe, irmãos, nós estamos expostos ao pecado. Está no mundo o pecado. Mas a decisão de pecar é minha e sua. Irmãos, eu nunca fiquei sabendo de um caso. O microfone ficou estranho. Eu nunca fiquei sabendo de um caso, vou fazer aqui com minha cunhada, vocês sabem minha cunhada, e alguém chegou na rua, uma mulher, oi, prazer, tudo bem? Vamos para o motel? Quem já viu um negócio desse? Ai, você está tão bonita hoje. Nossa, que perfume cheiroso, hein, esse seu? Começa assim. Nossa, que sapato elegante. Tirou as pontas do cabelo, né? Aí a mulher, isso que é homem, ele percebe tudo. Não, isso que é instrumento do pecado para a sua vida. Ninguém, irmão, chega na vida. Você está fazendo o quê? Não, vamos ali para o motel nós dois. Mas tu não é casado? Só, mas não tem problema não. Então vamos. Não existe isso não, irmãos. As pessoas se expõem ao pecado. Elas se expõem e começam a galantear, elogiar. Aí a mulher começa a achar que aquele... isso é homem, né? Aquele marido lá que não sabe... O cabelo tinha 1,5 metro. Eu cortei na orelha, ele nem percebeu. Agora esse aqui eu tirei só as pontinhas. Ele percebeu. Isso aqui é homem. Claro que ele é homem. Ele está procurando da fora. E a esposa dele que está em casa? Ele está percebendo ela? Será? Pecado, irmãos. A gente decide. Muitas vezes a gente age e se coloca em situação difícil. Às vezes o diabo está lá sentado, balançando na cadeira. E a gente quer passar na frente dele para provocar ele. Aí cai no pecado. Satanás, me tentou. Que Satanás, rapaz? Eu estava quieto no meu canto, tu que veio para mexer comigo. E aí acha que diz que não pode, que não consegue. Põe lá. O pecado não pode te dominar. Verso 14. É o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. A palavra disse, ei meu irmão, você foi justificado por meio de Cristo Jesus. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Esse sacrifício, essa mesa posta, mostra para você que há poder no sangue de Jesus. Que você foi lavado, você foi restaurado. E você precisa viver uma vida de santidade. Cuidado no seu namoro. Cuidado nos seus relacionamentos. Cuidado. Eu falo para os meus filhos, tem um já adulto, mas tem dois, uma criança e um adolescente. Ei, cuidado com a sua vida. Primeiro que eu falo para eles, não é época de namorar. Você não vai casar agora, para que você vai namorar? E segundo, fica aquele namoro demorado. Começa a pegar tanta liberdade, tanta intimidade, que daqui a pouco está fazendo o que não deve. Tendo relação sexual. Porque, irmão, não tem nenhum adolescente foi feito de ferro, não. É carne e osso. E detalhe, não só essa consequência, esse pecado do sexo, mas, irmãos, quantos adolescentes nós temos visto cheio de problema? Por quê? Adolescente com 15 anos. Ela está com raiva desse, está com ódio daquele, está amando aquele e quer matar o outro. Porque está rodando na mão de um monte de adolescente. Seja homem, seja mulher. Está deixando marcas. Aí quando for casar, quando for adulto, é cheio de marcas, cheio de traumas, cheio de dores. Aí não consegue confiar em ninguém, porque passou por um monte de relacionamentos que não deveria ter passado, e foi frustrada, foi traída, foi enganada. Aí agora não consegue confiar em homem algum. E quando acha um homem decente, que presta, que a ame, ou uma mulher decente, que presta, que o ame, não sabe reconhecer, não sabe valorizar e perde, porque está cheio de traumas, cheio de dores dentro de si, por causa do pecado. Pais, cada um educa o seu filho como quer, mas deixa eu te falar, o namoro tem um propósito, é o casamento. Vai casar, ó abestado? Já vai casar? Não. Então para que você vai namorar agora? Para beijar na boca?
Para ficar se inflamando? Para ficar se excitando um ao outro? Aí cai no pecado? Cai numa gravidez indesejada? Minha filha, nossa, Satanás quer destruir a minha casa, Satanás quer destruir a minha família. Ele até quer, irmãos, mas tem coisa que ele nem precisa fazer, porque você mesmo dá uma forcinha. Não tem coragem de dizer assim, não vai namorar, não vai. Eu sei, irmãos, que talvez você fale assim, eu falo, mas eu sei que o meu menino deu uns beijos na menina na rua, minha menina deu um beijo. Eu sei que adolescente às vezes apronta, e vocês estão errados, viu, adolescente, quando apronta assim. Mas agora você é o pai, você fala, que lindo. Tá ali o Henry. Quantos anos o Henry tem? 2 já. Às vezes a gente vê criança, tamanho do Henry, 2 anos. Aí os pais estão na festinha, tem um menino, tem uma menininha. E os pais estão, que bonitinho, é namoradinho. Vem com 2 anos, 5 anos, inflamando as crianças para o sexo. Para despertar, menino vai jogar bola. Vai brincar de boneca. Vai fazer, menina às vezes gosta de fazer a casinha, bonequinha. Vai pular corda, vai jogar bola na rua. Vai brincar de pique-esconde, de queimada, de futebol. Vai topar o dedo no cimento duro e arrancar o tampo. Vai ser criança. E os pais incentivando o namoro. E aí depois acontece o pior. Satanás, ele tem a culpa dele, irmãos, mas tem coisas que a gente pode evitar e não evita. Não, deixa ele quebrar a cara. Quando ele vê, tá lascado ele e você, porque ele não vai resolver os problemas dele, vai trazer para você resolver. E você, jovem, que tem tempo de namorar, pode namorar, mas namore com um propósito. Irmãos, nem todo, eu sempre falo para os meus filhos, namoro tem um propósito de casamento. Significa que você vai casar com a primeira que você namorar? Não. Pode perceber que não vai dar certo, não é a pessoa. Tá tudo bem, termina. Mas não fica rodando por aí não, meu amigo. O pecado está cercando vocês. E aí está cheio de trauma, cheio de complexos, procurando psicólogo, procurando psiquiatra, porque não aguenta mais sofrer. Um adolescente que está com 16, 17 anos, cheio de complexos, meu amigo. Os pais não podem pedir tudo na vida dos adolescentes, não, mas o meu papel e o seu papel como pai é orientar, é falar. Se ele se der mal, se ele se arrebentar, ele não vai poder dizer assim, meu pai não falou nada. Se eu soubesse aquela época, se meus pais me ensinassem, se meu pai tivesse sido pulso firme, que eu já vi história de pessoas dizendo, se meu pai tivesse sido pulso firme comigo, eu não teria errado. Irmãos, lá em casa, meu amigo, ninguém vai poder dizer, se meu pai não tivesse sido pulso firme, eu não teria errado. Se errou, fala, se eu não tivesse sido tão cabeça dura, porque o tanto que meu pai falou, esse pode até falar isso de mim. Aleluia. Pastor, você é careta. As coisas do mundo hoje, estão caminhando para o inferno. Vai deixar seu filho andar nas coisas do mundo? Irmãos, os nossos filhos, eu não sei, a Bíblia não me dá base para dizer qual a idade não, mas a partir de determinada idade, eles já têm conhecimento do certo e errado. E eles já vão decidir se vão para o céu ou para o inferno. Não fique pensando que o teu filho vai subir na tua aba, não. Está amarrado no chaveirinho e vai subir contigo, não. Adolescente, não pense que você vai viver da fé do seu pai o tempo todo, não. Se você não decidir por uma vida com Deus, meu amigo, a sua consciência sabe porque sabe que você está errado. E se morrer e for para o inferno, não vai nem conseguir culpar Deus. E se Jesus voltar e não subir, da mesma forma. Vai dizer, eu ouvi aquele pastor chato lá na igreja com aquele lá. E não escutei ele falar, mas não quis dar ouvido. É sério, irmãos. Aleluia, estão me ouvindo? Aleluia, é sério. Nós estamos falando sobre a vida eterna. Que nós não temos por que perder a vida eterna, porque tudo está feito, até o pecado que nos levava para a morte, a Bíblia diz, ei, fica tranquilo, querido, isso aí não te domina mais não. Isso aí é um leãozão banguelo. Morde ninguém, não brada para ninguém.
Agora, se tu quiser abraçar ele, a decisão é tua. Mas a Bíblia diz: ei, você está livre do pecado. O sangue de Cristo Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos aqui porque não temos nada que fazer. Se você não vier para cá, você vai ter um monte de coisa para fazer. Você pode ir ao shopping, pode estar jogando bola na rua com os seus filhos, pode ir para o parque, você pode estar assistindo um filme. Um monte de coisa você poderia estar fazendo, mas por que nós estamos aqui? Porque adoramos aquele que vive para sempre, porque estamos servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque estamos aqui com as portas abertas para pregar o Evangelho de salvação. Para dizer: ei, meu querido, você que está aí no mundo, você que não tem uma vida com Deus, venha receber a palavra, venha receber a vida de Deus. Porque em breve Ele vai vir buscar a igreja dele, aqueles que andam na santidade. Vem, rapaz, vem que vai passar o bonde. Mas tem que estar aqui na parada. Senão vai perder. Há um propósito, queridos. Há um propósito para a nossa vida. Não viva ela de qualquer jeito. Porque hoje nós podemos olhar para a palavra de Deus e decidir. Depois que Jesus voltar, meu irmão, não, agora eu vou decidir. Não, agora perdeu a oportunidade. Não existe mais decisão para você. Já foi sentenciado. Depois que partir dessa para a eternidade, rapaz, eu vou voltar lá porque agora eu decidi. Eu vou aceitar aquela palavra que eu ouvi. Não, você já partiu daqui, do lugar de oportunidade, de viver uma vida de santidade com o Senhor. Pastor, você está trazendo medo, está assustando a gente, quer amedrontar a gente. Irmãos, se você ficar com medo e for para o céu, está tudo certo. Pode ficar com medo. Eu não quero é que você se perca. Eu não quero é que você leve essa vida de qualquer jeito. Eu não quero que você venha e pense para cá, porque, cara, é massa demais. Eu gosto de ouvir o Eduardo cantando. Nossa, a Maitê, quando ele canta aquela música, é bacana, eu gosto, é bom para os meus ouvidos. Não! Não é por isso que nós estamos aqui. Não é para comer pizza com o irmão depois do culto. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E nós servimos Ele aqui, servimos Ele quando saímos daqui. Porque quem garante que Jesus vai voltar na hora do culto? Às vezes ele nem vem na hora do culto para não atrapalhar. Aí quando sai do culto, você quer viver de qualquer jeito, quer andar de qualquer jeito, quer namorar de qualquer jeito, quer tomar banho de qualquer jeito. E se Jesus voltar? Não estou aqui para te amedrontar não, querido. Estou falando uma verdade para mim, para você, para a minha vida e para a sua vida, para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A equipe de louvor vem aqui, por favor. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé. Sabe, queridos, a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo de examinar a si mesmo, é tempo de se colocar diante do Senhor. E se você percebe que há algo que precisa ser ajustado, esse é o momento de você ajustar diante do Senhor. Esse é o momento de você se arrepender daquilo que você precisa se arrepender. Ah, pastor, não tenho nenhum pecado grave. Irmãos, a Bíblia não fala de pecado grave, menos grave não fala de pecado. Então nós precisamos nos lançar diante do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Não, pastor, não tenho pecado nenhum. Então feche os seus olhos para você não ver o irmão pedindo perdão do pecado dele. Mas se você precisa se arrepender, irmãos, talvez de alguma coisa que você não ouviu ao Senhor, que Ele falou com você, mas você ainda não obedeceu, então você precisa se arrepender e obedecer. Feche os seus olhos, se renda ao Senhor, se renda a Ele,